Eu queria te comentar uma coisa, gozado, né? É muito bacana isso. Eu conhecia a teoria da linha do tempo, mas pelo lado da psicologia, né? É uma técnica que a gente usa e o que você está falando é muito, muito especial mesmo e muito bacana, muito importante. É um recurso que é muito efetivo. Mas tem uma coisa e aí é uma pergunta mesmo, uma dúvida que eu tenho. Porque, assim, a gente consegue usar, mas, assim, com coisas que aconteceram na vida, traumas, acontecimentos, mas a impressão que eu tenho é que quando a gente consegue ter um aspecto de hoje eu sou isso por causa daquilo que me aconteceu, e aí, viajando na linha do tempo, você vai e volta, e você, com o recurso que você tem hoje, você ressignifica aquele acontecimento do passado e fica ok. Mas eu não consigo aplicar isso com luto. O luto, perfeito. Não consigo aplicar isso com luto. Tá? O luto também existe uma estratégia para passar pelo luto. Né? Tá. Então, como que o luto, como é que o luto funciona? Existem algumas fases emocionais do processo de luto. Né? Tem, não sei se são 5 ou 6 fases, tem uma pessoa que estudou luto e ela categorizou, né? As Uhum. fases do luto. Então, tem a fase da negação, da raiva, da tentar negociar e não sei o que mais, até a última fase, que é a mais importante. A última fase Uhum. qual que é? Você conseguir pensar na pessoa com alegria e felicidade de ter convivido com ela. Essa é a última fase. Quando pensar na pessoa, vir boas memórias. As memórias que fazem dessa pessoa uma pessoa que valeu a pena estar na sua vida. Então, por isso que o luto, inclusive, serve para isso. Né? Se a pessoa está só se lembrando das partes ruins, ela ela não está honrando a vida da pessoa. Porque ela não está se lembrando da parte da vida da pessoa que valeu a pena. Né? Então, a primeira coisa que tem que treinar a pessoa é, quando for para o passado, ir para os momentos de felicidade que vocês viveram juntos. Os momentos quando você se lembra da pessoa, você dá risada. Puxa, olha como ela era engraçada. Nossa, olha que nossa, ela era inteligente, ela falou aquilo. Nossa, como ela era uma pessoa boa, ela fez aquilo. Então você pegar as qualidades dessa pessoa, quais as qualidades que você enxerga nessa pessoa, e ir em busca das experiências de vida dela, dos momentos de vida dela, que ela demonstrou essas qualidades que você vê nela. Ou melhor, você começa a buscar essas informações. Você começa a focar nisso aqui. Então, essa é uma estratégia para terminar o luto. Terminar o luto, muitas vezes, é essa fase aqui. O final do TOTS, né? A saída do TOTS do luto é essa aqui. Quando você consegue o quê? Pegar as qualidades dessa pessoa e se lembrar dos momentos da vida dela que ela demonstrou essas qualidades. Quando você consegue se lembrar dela desta maneira, você passou pelo luto, terminou o luto. Porque quando vem a memória dela, vem qual memória? Uma memória que mostra a qualidade dela. E isso, inclusive, é um jeito de honrar a vida dela aqui. Se você não está fazendo isso, você não está honrando aquilo que valeu da vida dela. Muitas vezes a pessoa só se lembra do quê? Do hospital, do sofrimento, das coisas negativas. E não da parte que realmente valeu a pena. Então, por exemplo, se você tivesse que escrever um livro bibliográfico dessa pessoa, qual das duas partes que você acha que valeria mais a pena escrever? Você ia contar para as pessoas a parte ruim ou você ia mostrar para as pessoas quem ela era? Quando você conta a história dela para os seus filhos, para os seus netos, qual das duas você vai contar? De quão inteligente, interessante, engraçada a pessoa era ou como que ela sofreu na vida? Então, é isso que faz um processo de luto ser saudável. É treinar isso aqui. E uma pergunta que eu sempre faço para uma pessoa que não consegue sair do luto é: não sei se você acredita se ela está em algum lugar agora, olhando para você. E se ela tivesse olhando para você, o que ela diria para você está fazendo nesse momento, já que ela não está mais aqui com você? É continuar sofrendo por ela ou seguir a vida? Então, são duas coisas que normalmente as pessoas que saem do luto fazem. Inclusive, a minha mãe faleceu em 2021, um acidente de carro. Né? E eu fiz esse trabalho em cima de mim, eu tive que fazer em cima de mim. Ela foi sem saber, de uma hora para outra, ninguém sabia. Tive que voltar do México, pegando avião de última hora, na época do Covid. Então foi um caos gigante. E eu tive que usar dessa estratégia, forçar o meu cérebro a pensar nisso aqui. Então foi um processo de eu forcei meu cérebro a se lembrar disso, pontuei isso, eu sabia para onde meu cérebro tinha que ir. Eu tenho que chegar aqui, eu tenho que chegar nesse momento.
Né? Para chegar nesse momento, eu vou forçar meu cérebro a... Eu fui construindo estrategicamente jeitos de me lembrar daquilo que eu precisava me lembrar, para passar pelo luto de uma maneira boa, com o menor sofrimento possível, para realmente estar bem com a memória dela. Então, e eu fiz isso muito bem. Meus irmãos, alguns dos meus irmãos não conseguiu fazer da mesma maneira que eu, por não terem PNL, porque sabe, santo de casa não faz milagre, né? Então, eu tenho um irmão que, por exemplo, até hoje tem resquícios de luto que ele não conseguiu passar ainda pelo processo. Né? Então, mas por quê? Eu sabia para onde é que eu tinha que chegar. Eu tinha um objetivo claro, honrar a memória da minha mãe. Meu objetivo era claro, que era honrar a memória da minha mãe. O único jeito de fazer isso é me lembrar de quem ela foi e por que ela valeu a pena aqui. Então, eu fiz comigo esse processo. E todo dia, quando eu pensava numa coisa que era ruim, eu fazia o quê? Pegava a imagem, colocava branco e preto, diminuía tamanho e forçava meu cérebro a me lembrar de coisa boa, aumentava o tamanho, me associava, colocava cor, cheiro. Então, eu fui fazendo isso e, ao longo do tempo, meu cérebro foi aprendendo a fazer isso. Ao ponto de que, depois de um tempo, eu cheguei nessa fase. E hoje, eu volto a me lembrar com saudades? Com certeza. Mas o que vem, principalmente, todas as qualidades dela e memórias das qualidades dela. Então, eu sei que eu estou honrando a vida dela que valeu a pena estar aqui. Legal? Obrigada, Cláudio. Obrigada.